Graça e paz, tudo bem? Bom estar com os irmãos nessa noite. É um prazer, é um privilégio poder trazer uma porção da palavra do Senhor para nós nessa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem no livro de 1 Samuel. E eu queria pedir que você, como é um culto de ensino, então mantivesse um marcador aí na sua Bíblia, porque esse vai ser o nosso texto base, tá ok? Muito bom estar com os irmãos novamente. Oremos ao Senhor mais uma vez. Amém. Amém? Pai querido, te engrandecemos. É sempre muito bom estar diante do Senhor. Viemos lhe oferecer um culto. Viemos lhe entregar algo. Que nesta noite o Senhor se agrade de nós. Que o seu Espírito tenha liberdade entre nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque a tua voz é doce, suave, agradável. Leva as nossas mentes cativa ao entendimento das Escrituras, que possamos nessa noite nos debruçar na sua palavra, com os ouvidos atentos, com o coração desejoso. Espírito Santo, renova, fortalece, revigora-nos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. 1 Samuel, capítulo 22. É um trecho das Escrituras que tem falado fortemente ao meu coração. No texto, nós encontramos as seguintes declarações. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Apenas esse primeiro verso. Vamos gradativamente estudar esse capítulo. Não sei se você conhece o contexto, mas eu vou explicar um pouco do que está acontecendo nesse primeiro verso. Davi está vivendo o esgotamento das suas forças. Davi está experimentando uma das piores fases da sua vida. Davi acaba, nesse momento que nós lemos aqui, de perder o emprego. Como todos bem sabem, ele era capitão do exército de Israel. Mas Saul, tomado de um ímpeto de ira, de raiva, de fúria, irritado com as canções que se faziam a seu respeito, porque as mulheres de Israel cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, irritado, enquanto ele, no palácio real, exercendo os seus ofícios, estava tocando o seu precioso instrumento, Saul, tomado de uma ira muito grande, lança-lhe uma lança sobre ele e tenta matá-lo. Nesse exato momento, Davi foge e perde o seu emprego, perde a sua mulher, perde a sua casa, perde os seus conselheiros, perde os seus amigos e perde a sua autoestima. Nesse capítulo 22, ele está salivando, aparentando demência. Para quê? Para escapar dos filisteus, porque, coincidentemente, nessa fuga por sua vida, ele vai parar na cidade de Gate. Essa cidade de Gate é conhecida como a cidade dos inimigos de Israel, a cidade dos filisteus. Lembra dos filisteus que Davi enfrentou? O gigante? Pois bem, nesse exato momento, no capítulo 22, no verso 1, Davi está fugindo para a cidade de Gate. É curioso
tanto lugar para ele ir, tanto lugar para ele se esconder, tanto lugar para fugir. Ele vai parar justo na cidade de Gate. Para a gente entender um pouco do que ele está experimentando e do que ele está sentindo, vamos ao capítulo, ao número, né, de Salmos, número 142, para compreender um pouco melhor os sentimentos de Davi nesse exato momento. Veja, o Salmo 42 é um poema que Davi escreve quando ele estava na caverna. Porque esse primeiro livro de Samuel, capítulo 22, está mostrando exatamente esse momento que vai preceder a entrada de Davi na caverna. No Salmo 142, ele diz assim: em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando o quê? Suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e lhe apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção, Senhor, ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que perseguem-me, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta. Por causa do quê? Por causa da tua bondade para comigo. Lindo, né? Maravilhoso. Veja, aqui nós temos diante de nós descortinado exatamente os sentimentos, as emoções. Em forma de poesia, a gente consegue perceber o que está acontecendo em sua mente, em seu coração, quais são as suas preocupações. Fica evidente que para Davi, nesse exato momento, nesse momento crucial, nesse momento de crise, nesse momento difícil, ele não tem medo de dizer, olha, eu não me sinto seguro. Olha, eu não tenho um alimento. Olha, me faltam pessoas para conversar. Olha, eu não tenho esperança. Parece que nesse momento aqui, quando você medita no Salmo, Davi parece não estar preparado para todas essas mudanças que estão acontecendo. É possível que a gente, ao ler cuidadosamente o Salmo, é possível a gente perceber a solidão. É possível a gente perceber a desolação. É possível a gente perceber o quanto ele se sente humilhado. Nós podemos sentir até mesmo desespero. Se você ler com atenção, se você ler com cuidado, você vai ver quão interessante é esse salmo, porque revela exatamente o que Davi está sentindo. Sabe, ele faz uma coisa muito, muito linda nesse salmo, que eu acho que é um grande conselho para nós nessa noite. Ele, em meio a tudo que está vivendo, e isso é muito interessante, em meio a tudo que ele está sentindo, veja, vou repetir, ele não se sente seguro, ele não tem alimento, ele não tem ninguém para conversar, ele não tem esperança, ele parece que não estava preparado para todas as mudanças, mas ele faz uma escolha. Em meio a tudo que ele está vivendo, o pior momento da sua história, o pior momento da sua vida, ele faz uma escolha. E essa escolha é interessante. E é a escolha que eu quero aqui chamar a atenção. Por quê? Porque ele escolhe em meio a tudo que ele está vivendo, não perder Deus de vista. Ele continua olhando para o Senhor. Talvez em meio a tudo que você está enfrentando, também em meio a tudo que você está passando, você talvez esteja com a cabeça baixa. Talvez nesse momento você esteja desesperado, sem esperança. Bom, eu tenho um conselho para você. Com base naquilo que nós estamos vendo nessa noite, o meu conselho é: não perca o Senhor de vista. Não se afaste do Senhor,
porque em meio a tudo isso que ele está vivendo, essa foi a escolha que fez a diferença na vida do Davi. Ele não sabe, ele não tem ideia do desafio em que ele está envolvido. Ele não sabe do propósito de Deus sobre o que ele está passando, sobre o que ele está vivendo. Ele não tem tudo claro, tudo não está descortinado diante dele. Mas nesse remodelar de Deus começa um processo de redirecionamento para a vida dele, que é muito, muito importante. Talvez você não tenha se dado conta, mas no meio dessa pandemia, Deus tem um redirecionamento para mim e para a tua vida. O que aparenta aqui na história a extinção, na verdade é algo que vai trazer uma vida plena. É algo que vai trazer uma mudança, até mesmo para a perspectiva humana, porque humanamente, se você olhar para o texto, Davi fugia da cidade de Gate. Davi está fugindo para onde? Para uma caverna. A caverna de Adulão. Humanamente falando, parece que chegou ao fim. Humanamente falando, é aquele momento em que todo mundo diz assim: ah, você perdeu isso, você perdeu aquilo. É aquele momento em que as pessoas dizem assim: por que você não põe o fim a isso? Eu me lembro que uma circunstância da minha vida, eu perdi 3 veículos. 3 veículos, dá para imaginar? Você perder 3 veículos? E em meio à crise que eu estava vivendo, eu me lembro de uma irmã dizer para mim assim: meu irmão, não é possível, porque só com você? Sabe, às vezes parece que a má notícia nunca chega sozinha, parece que ela vem acompanhada de uma sequência de sucessivas notícias ruins. Parece que é uma reprise da história de Jó. E eu confesso que naquele momento eu olhei para a irmã, eu não sei por que, irmã, eu estou passando por isso. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E era nisso que eu me apegava. Porque é exatamente nesse momento em que surgem pessoas dizendo: por que você não põe o fim a isso? Por quê? Porque é a visão humana. Você viu onde isso veio acontecer com você? Você viu para onde isso vai te levar? É aquele momento em que na nossa mente as batalhas começam a se travar e parece que às vezes a gente chama por Deus e Ele fica em silêncio mediante as nossas orações, não é? Mas o inimigo não fica, e ele fica torturando a nossa mente. Parece que nesses momentos ele se aproveita para chegar e dizer para você: desista, você perdeu. Mas é interessante que nesse primeiro verso nós temos algo acontecendo. Lembre-se que aqui nós estamos diante de algo que Deus está fazendo, mas que Davi não compreende absolutamente nada. Ele não sabe do propósito de Deus, como você muitas das vezes não sabe do propósito de Deus para a sua vida. E eu já cheguei à seguinte conclusão: que se Deus nos mostrasse tudo, nós nos assustaríamos com tudo. E é por isso que ele vai mostrando dia após dia, passo a passo, fé a fé. Dia após dia nós somos chamados a negarmos a nós mesmos e seguirmos. Veja que no verso do capítulo 22, acontece algo quando ele está rumando para a caverna. E é algo curioso, porque quando seus irmãos e a família de seu pai souberam que ele estava indo para a caverna, foram até lá para encontrá-lo. Irmãos, para e pensa comigo. É o pior momento da vida desse homem. Ele quer alguém por perto? Não é curioso? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jessé. Jessé, o seu pai que o esqueceu. Nós estamos falando dos seus irmãos que diante de Golias olharam para ele e disseram assim: sabe por que você veio? Eu sei por que você veio, Davi. Você veio para se mostrar. Você é um aparecido. Você gosta de se mostrar, Davi, é isso que você é. Parece que nesse momento, no pior momento da história dele, quem aparece? Os parentes. O pai, a mãe e os irmãos.
Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram até ali para ter com ele, foram ter com ele. Talvez ele não esperasse, talvez ele não desejasse, talvez ele não buscasse, talvez a única coisa que ele quisesse fosse o silêncio. Como muitas das vezes. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, talvez você esteja se escondendo. Talvez você esteja buscando o silêncio. Essa palavra é para você. Veja no verso 2, acompanhe comigo. No verso 2, se não bastasse o que está acontecendo, o verso 2 vai dizer que também juntaram-se a ele todos os que estavam em o que, gente? Em dificuldade. Os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Muito, muito interessante isso aqui. E eu quero meditar nesse texto com você. Porque tem coisas que, por mais que as traduções se esforcem, elas não expressam totalmente o sentido aqui. E aí a gente precisa fazer uso de alguns recursos para compreender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Veja, ajuntaram-se a eles homens que se achavam em aperto. Homens que estavam em dificuldades. Veja, a palavra dificuldade aqui poderia facilmente ser substituída numa tradução literal por homens que estão sob pressão e sobre alto estresse. É isso que está acontecendo. Imagina, é aquele momento que você está querendo ficar sozinho, você está passando o pior momento da sua história, e aí, se não bastasse, você foi surpreendido pela visita dos seus parentes, que estão te vendo na pior condição, que talvez aparecessem ali questionando, mas você não ia ser rei de Israel? Por que agora você está indo para uma caverna úmida? O que está acontecendo? O que está se passando? E aí não bastasse isso, chega o quê? Chega um monte de homens, 400 homens que estão com muitas dificuldades, sob pressão, debaixo de um estresse. Chegou um monte de gente estressada, nervosa, irritada, todo mundo desesperado. Por quê? Porque quem está reinando é Saul. O homem que foi escolhido pelo povo, e não o homem que foi escolhido por Deus. Então está todo mundo sob pressão, está todo mundo debaixo de um estresse altíssimo. E aí o texto vai dizer que todo homem endividado, se não bastasse ainda, eles estavam endividados e descontentes. A NVI vai dizer. Na revista atualizada, talvez endividado e amargurado. E essa amargura e essa coisa é uma amargura de espírito. E aí, se a gente fosse uma tradução melhor, quer dizer que esses endividados são pessoas que tomaram dinheiro emprestado e tem juros a pagar porque pegou emprestado, e os juros é alto, e os credores estão batendo a porta. É isso que está acontecendo na vida de Davi aqui. Eles estão ali batendo na porta desses 400 homens que têm poder para cobrar a dívida, e estão dizendo, olha, você não vai me pagar não? Eu quero que vocês me paguem. Vocês me devem juros. Entendeu por que eles estão, para além de dificuldade, por que eles estão debaixo de um estresse altíssimo? Porque eles pegaram dinheiro emprestado com credores. E naquela época, pegar dinheiro emprestado com credores significa risco de vida. Significa poder ir parar numa prisão. E esses homens também estão numa condição de fugitivos. No hebraico vai aparecer uma palavra chamada naarneplesh, que significa estar com a alma atormentada e recebendo maus tratos. Por isso que eles estão amargurados. O rei Saul está governando. Só que Deus está trabalhando na situação. Talvez ao redor vocês não estejam vendo,
Porque talvez você nessa noite esteja vivendo numa caverna, esteja debaixo de alto estresse e lidando com realidades inimagináveis. Mas Deus está trabalhando. Talvez você não esteja percebendo, porque você só está olhando para a caverna e para o lugar que você está, e você não consegue ver as coisas. Você só consegue ver ao seu redor. Talvez você esteja vendo a situação, mas não esteja compreendendo. Mas nessa noite, eu quero te convidar a olhar para cima. Eu quero te chamar a atenção. Olha para cima. Por quê? Porque Deus está preparando o rei. E esse rei viria não da vontade popular, esse rei viria de uma caverna, e ele governaria uma nação, mas Deus precisava trabalhar no seu caráter, ele precisava fazer uma aliança com a sua família, ele precisava de um conserto com a sua família, esse homem precisava rever as suas questões. E a primeira coisa que Deus começou a fazer foi um tratamento dentro da própria casa. Depois do tratamento dentro da própria casa, Deus começou a levar esse homem a conviver com 400 homens que estão nessa condição. Veja da onde Deus está preparando o rei e como Deus está levantando e suscitando o rei. Eu tenho uma frase que eu tornei ela minha. Eu digo que não é nem mais do C.S. Lewis, ela é minha, porque ela faz todo sentido para a minha vida e me representa enquanto ser cristão. C.S. Lewis diz que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Você não passa o que passa e você não enfrenta o que você enfrenta por mera questão. Deus tem um propósito em tudo que faz. Quer ver? Abra comigo no Salmo 57. E vamos entender como Deus trabalha para gerar mudanças no coração de Davi. Nós precisamos ser sensíveis às mudanças que Deus quer fazer. Talvez você viva um cristianismo figurativo. Por quê? Porque você vive há tantos anos na igreja e a sua vida espiritual continua da mesma forma, da mesma maneira, e as coisas não mudam. Eu entendo que o maior desejo de Deus é te transformar, renovar a sua mente, como diz Romano, dia após dia. O desejo de Deus é nos transformar, até que nós atinjamos a qualidade de perfeitos em Cristo. Porque o objetivo de Cristo vir a esse mundo, morrer no nosso lugar, foi para gerar a nós um livre caminho, para que Deus começasse a tirar as iniquidades que habitam em nós. Isaías 53 fala que nós temos transgressões e iniquidades. Quando nós aceitamos Jesus, as nossas transgressões são perdoadas, mas a iniquidade continua agindo dentro do nosso ser. E o maior desejo de Deus é transformar essas iniquidades. É nos santificar, é nos purificar, é nos libertar de nós mesmos, dos nossos medos, dos nossos pavores, dos nossos temores. Deus deseja fazer algo tremendo, e talvez você não tenha se dado conta do quanto Deus deseja te usar, mas Deus deseja lhe usar. Eu me lembro que uma vez a minha irmã chegou em casa, e era o seu primeiro filho, 8 meses, mas o coração do bebê já não batia mais, e ela com 8 meses de gestação, 9 meses de gestação, nessa época eu já pregava, nessa época eu já andava em conferências, já pregava em Minas, no sertão, já viajava, já fazia a obra de Deus, e veja que interessante, eu orava por pessoas e as pessoas eram curadas, mas agora eu estava diante de uma situação, de um quadro onde eu orei e nada aconteceu. Por quê? Porque Deus queria me ensinar algo muito mais excelente. E aí eu me dizia, Deus, eu oro por tantas pessoas, agora eu estou aqui com a dor na porta da minha casa, e eu não posso fazer absolutamente nada. Eu vi minha irmã chorando, eu vi minha irmã passar por todo o processo, teve um bebê natimorto, e eu não pude fazer nada.
E eu me lembro que depois de muito tempo, tudo se passou, ela se recuperou, ela engravidou de novo, e graças a Deus hoje ela tem 3 filhos lindos. Mas eu me lembro que quando ela engravidou de novo, sempre que ela ia fazer um exame para ouvir se o coraçãozinho estava tudo bem, se estava tudo certo, ela chorava. Mas Deus tinha um propósito naquilo. E eu me lembro que com o passar do tempo, ela foi indo, a criança nasceu. E aí um dia eu vi minha irmã, não só com a criança no colo, mas eu um dia vi minha irmã saindo para consolar uma irmã que tinha perdido seu filho na mesma condição. Então Deus tem os seus propósitos. Talvez se ela não tivesse passado por aquilo, ela não tivesse a qualificação para dizer: minha irmã, não temas, confia no Senhor, acredita no Senhor, espera no Senhor. Veja o que Davi diz no Salmo de número 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Eu estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Mas veja que lindo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Oh, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Prepara uma armadilha para os meus pés. Fiquei, todavia, muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Lindo isso. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para o hino de Davi, Davi está aqui numa fuga. Se você olhar para o título aqui, a epígrafe vai dizer que Davi fugia de Saul para a caverna. Veja nos versos 1 e 3, ele está de joelho. E ele não para de olhar para dentro de si. Mas de repente ele, meio a olhar para si, a fazer um exame, ele agora passa a olhar para o Senhor. E quando ele passa a olhar para o Senhor, no verso 4, parece que Deus já trabalhou com todo o descontentamento que existia. Parece que Deus já refez a aliança. Parece que agora ele recobrou o ânimo para o propósito para o qual ele foi criado, que era para louvor e glória do nome do Senhor. E ele começa agora a conclamar agora as pessoas descontentes, as pessoas que estão aqui rudes, insensíveis, estão ocupadas, que não dão atenção a nada, que estão ali preocupadas só com a sua dívida, com o seu problema, e só olhando para dentro de si, e dizendo onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado. Parece que agora, nos Salmos 57, no versos 5, 7 e 11, ele está declarando aqui a dependência dele a Deus. É isso que está acontecendo, algo está sendo transformado dentro do coração, que Deus vai suscitar para a nação de Israel. Oh, aleluia! Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Agora, veja comigo, Salmo 34, Salmo de número 34. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
No Salmo 34, o que está acontecendo? No Salmo 34, Davi diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Juntos, nós proclamaremos a grandeza do Senhor. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o teme e os livra. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Os leões podem passar necessidade, podem experimentar a fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor que os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra ele de todas elas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluia. Glorificado, exaltado ao nome do Senhor. Agora lembre-se, Davi está na caverna, mas ele começa aqui no primeiro verso com clamar, a adorar a Deus em todo o tempo. E parece que agora no meio da caverna ele passa a liderar esses 400, como diz o 1 Samuel 22. Como? Ensinando a eles uma disciplina de engrandecer ao nome do Senhor. Ele começa a dizer, venham comigo todos e a uma lhe exaltemos o nome. Louvado seja o Senhor. Louvemos ao nome do Senhor. Louvemos ao nome do Senhor. Davi coloca os olhos dele no Senhor e ele começa a buscar o Senhor. E ele busca o Senhor no meio dos temores, no meio da aflição. E ele parece experimentar algo que ele não havia experimentado na intensidade que ele estava experimentando agora. O consolo, o cuidado. E aí ele chega ao ponto de dizer, olha, provem, vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu irmão, meu ouvinte nessa noite, não existe um lugar melhor para estar e ficar. É em Cristo, é aos pés de Cristo, é o lugar de nós estarmos. Davi parece ter experimentado um temor. A experiência de Davi no Salmo 34 é tão profunda que ele começa a conclamar aos descontentes e a aconselhar. Veja os leões, eles sofrem necessidade, eles passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta. Querido, você que teme a Deus, nessa noite eu tenho uma boa notícia para você.
mal nenhum vai poder lhe separar do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado do Senhor. Deus cuida de nós. Eu tenho dito, Deus cuida de nós. Tenho ouvido a minha mãe dizer: filho, fique em paz, porque Deus tem caminho na tormenta. Eu tenho certeza que ela está me escutando agora. Mãe, Deus tem caminho na tormenta. Aleluia. Você que me ouve, que está angustiado, que está aflito, que está nessa noite desesperado, Deus tem seus caminhos na tormenta. Muitas são as aflições do justo, muitas, não é pouca. Nós vamos passar por as aflições, mas nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Na caverna que eu e você enfrentamos muitas das vezes, passamos muitas das vezes, o Senhor estará conosco, nos dirigindo, trabalhando em mudanças que vêm de dentro para fora e transformando as nossas vidas. O que traz mudanças? O que efetivamente trouxe mudanças aqui? Veja, primeira coisa, foi que parece que depois de um tempo, Davi entendeu a necessidade dele de Deus. E eu quero dizer para você que me escuta, nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus. Não é dizer que depende de Deus, é depender. É algo totalmente diferente. Nós podemos dizer, eu creio, mas não crer. Nós podemos dizer, eu acredito, mas não acreditar. Eu estou falando de admitir, diante de Deus, Deus me ajuda, me socorre, me livra. Quando nós temos a honestidade de pedir ajuda, Deus honra a honestidade do nosso pedido. Se aquilo que você pede, de acordo com as Escrituras, Tiago vai dizer isso, não é para o seu bel prazer, mas é para a glória de Deus. Deus tem prazer em fazê-lo. A Bíblia diz que Deus não é como um pai, que muitas das vezes, tendo o seu filho em necessidade, em lugar de pão, às vezes dá pedra. Talvez você tenha se decepcionado, porque alguém te ensinou errado. Não é exigir, é depender. Porque diferentemente de um pai terreno que não consegue assistir os seus filhos nas suas necessidades, porque até isso Deus às vezes limita, porque Deus quer ensinar a esse filho também a depender de Deus, o Pai Celeste. Às vezes Deus limita, às vezes Deus não permite que você tenha para fazer. Deus é o Deus que deseja honrar a honestidade do seu pedido, porque o texto em Mateus vai dizer assim: Ele, sendo bom pai, vai dar boas dádivas aos seus filhos, que nele creem, que nele confiam. Então, nós precisamos ter uma humildade suficiente para aprender nas cavernas da vida. Meu psiquiatra predileto diz assim: se a situação for boa, desfrute. Se a situação for ruim, transforme-a. Se não puder transformá-la, transforme-se. A conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a preparação de um santo dura uma vida inteira. A conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a preparação de um santo dura uma vida inteirinha. Deus está nos preparando. Talvez a sua e a minha vida pareça como uma caverna às vezes. Vento seco, árido, deserto, solitário. Às vezes a névoa, às vezes o frio, às vezes você até dorme lá. Às vezes você se sente totalmente desanimado. Às vezes o medo, às vezes a vulnerabilidade, a exposição. O medo está ali. Por isso que muita gente às vezes vai para o bar se refugiar, vai se esconder atrás de uma bebida, fica ali escorado num balcão, dividindo o coração, solitário.
querendo ser compreendido, querendo lidar com os dissabores do seu coração, da sua alma, querendo ser amado, querendo ser conhecido. Por isso que muita gente vai para as drogas, por isso que muita gente bebe, por isso que muita gente vai para o sexo, vai para a pornografia, por isso que muita gente busca, às vezes, em lugares, e ela não encontra. No Salmo 31, Davi vai dizer, no meio desse caos, quando tudo desmoronava ao seu redor, ele vai dizer, em ti eu me refugio, Senhor. Sabe o que é isso? Sabe o que é se refugiar em Deus? É acreditar que Deus é o seu lugar de proteção, é o seu lugar de segurança, é o seu lugar secreto, é aquele lugar descrito em Mateus 6,6, aquele lugar onde você fecha a porta do seu quarto, ora o teu Deus que te vê em secreto, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. É aquele lugar de encontro. Talvez nessa noite você esteja, mediante a tudo que foi dito, tudo que foi falado, precisando de um encontro. Deus está aí com você. Deus está aqui conosco neste lugar. Esses dias eu tive um sonho com esse lugar que era a coisa mais linda. Eu não queria nem acordar. Eu vou contar para você. Eu sonhei que esse lugar estava cheio. E quando esse lugar enchia, um avivamento vinha sobre esse lugar. E era tão sobrenatural. Eu vi o pastor Antônio, se estiver me ouvindo. Eu via você, pastor, sentado, chorando de alegria, não era de tristeza, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Aleluia. Querido, você que me ouve, nessa noite você precisa ter um encontro. Deus deseja fazer grandes coisas, e Ele vai usar a sua igreja, Ele vai manifestar a sua graça por meio da sua igreja. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Quero dirigir uma palavra de oração para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito nesse lugar. E eu sei que o Espírito não está limitado a esse templo. Talvez você esteja precisando de um lugar de encontro. Talvez você esteja vivendo em cavernas áridas e úmidas. E talvez só Deus sabe como está o seu coração nessa noite. Essa semana eu falava com um amigo que perdeu 100% a voz e que vai enfrentar uma cirurgia para tentar remover o câncer amanhã. Talvez você esteja como ele, vivendo no deserto, sozinho, desesperado. Mas nessa noite eu quero me unir a você, eu quero colocar meu ombro debaixo das suas cargas, e eu quero te ajudar a levar esse fardo. Eu quero interceder por você, meu irmão, que talvez perdeu o emprego, não sabe o que vai fazer para pagar as contas, que não tem R$1 para pagar os boletos que já chegou, que de repente está com a despensa vazia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que já não sente mais ânimo de vir à igreja. Eu quero orar por você que de repente vive uma vida aparente. Eu quero orar por você que está desesperado, que não sabe mais o que fazer, que já pensou até em tirar a sua vida. De repente esse vídeo vai chegar mais longe, vai chegar para alguém que está numa caverna que ninguém imagina ser possível. Talvez você esteja vivendo aí nesse caos, Deus quer ter um encontro contigo. Nessa noite, deixa eu orar por você. Você está aí, e o Espírito de Deus está aí com você. Deixa ele fluir aí onde quer que você esteja. De repente você está doente, você está enfermo, de repente você está com alguma coisa que o médico te desenganou. Nessa noite eu creio no poder sobrenatural. Deus não tem limitação a paredes, Deus não tem limitação a absolutamente nada. Deus continua sendo Deus. De repente ele vai tirar dessa caverna. De repente ele vai fazer algo novo. De repente ele vai transformar a sua história. De repente ele vai mudar o cântico que está nos seus lábios. De repente ele vai mudar todo o seu cenário, toda a sua história. Pai querido, nessa noite, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção maravilhosa, Deus, eu quero te pedir que o Senhor visite esse lar, visite essa casa, visite esse irmão, visite essa irmã. Visite, Senhor, essa necessidade.
Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Senhor, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Senhor, que em nome de Jesus a gente possa ter esse encontro contigo nessa noite, que o Senhor possa mudar os nossos olhos para ver de acordo com a perspectiva do céu, da eternidade, da glória de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, essa pessoa que está lutando com uma enfermidade, Senhor, ó Deus, como meu cunhado dizia nessa noite, Senhor, tantas pessoas sofrendo com doenças, Deus, o seu nome é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. No nome de Jesus, em Cristo Jesus, eu dou uma ordem, Senhor, no mundo espiritual, que haja algo sobrenatural acontecendo e que essa pessoa seja curada para a glória do Teu nome. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, que para a glória do Senhor venha um novo templo sobre essa nação, sobre as igrejas dessa nação. Traz esse avivamento que o Senhor está prometendo, traz essa visão que o Senhor me deu sobre este lugar. Aviva a Tua obra e nos anos a faz conhecida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, consola, Espírito Santo, esse coração depressivo, angustiado, abatido, desesperado nessa noite, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vida, nós liberamos uma palavra de ordem, nós liberamos uma palavra de graça e de cura para essa pessoa que está angustiado nessa noite. Que a presença do Teu Espírito traga vigor e ânimo, no nome precioso de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quero pedir a oração de vocês, que vocês possam continuar intercedendo. Sei que muitos aqui carinhosamente têm nos ajudado, nos apoiado no nosso ministério, e nós somos muito gratos pelos intercessores que aqui temos. Que Deus em Cristo Jesus possa falar mais em cada coração. Um abraço, querido, você que não está aqui e que gostaria de estar, que não veio nessa noite. Deus te abençoe, querido, que em breve todos nós possamos nos reunir e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, Israel, por essa oportunidade, aos irmãos, os obreiros aqui presentes, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Feliz e alegre com Jesus. Deus, pela sua infinita graça e infinita misericórdia, nos alcançou nesta noite. Deus abençoe, irmão Williams, por esta palavra. Que Deus continue sempre te usando neste ministério, a qual Deus proporcionou a nossos corações, uma palavra ao nosso coração, vindo do coração de Deus. E eu tenho por certeza absoluta que você que está aqui, você que está nos acompanhando, recebeu essa mensagem, essa palavra. E como o Williams falou, não vai ficar somente nesta noite. Que essa live, esse vídeo possa impactar vidas. E a gente sempre sabe que a repercussão dos nossos vídeos aqui é muito grande. Deus tem provido muitas bênçãos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que estão conosco nas lives diariamente, todas as terças, os sábados, as quintas e os domingos. Muito bom. Agradecido a Deus por este momento agradabilíssimo de estarmos na presença do Senhor. Nós vamos orar a Deus, agradecer a Ele. Quinta-feira, mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos aqui reunidos na igreja, com alguns irmãos e também a todos os que fazem parte e acompanham a nossa vida. Eu já digo a nossa vida diariamente, terça, quinta, sábado e domingos, né? Muito importante, o evangelista Israel ressaltou aqui, vai ter a live das crianças no sábado, às 15 horas. Então, importante, se você quer participar, colocar seu filho para assistir essa live, vai ser muito bonita, vai ser muito alegre, como foi a do mês passado. A gente acompanhou alguns momentos ali, viu as crianças interagindo, o grupo
das irmãs que são responsáveis, né? E tem feito um trabalho maravilhoso juntamente com todos nós, tá bom? Se colocamos de pé, por gentileza, vamos agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, não esquecendo, né, quinta-feira às 20 horas, sábado às 15 horas e domingo às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, no domingo, culto à noite. Curva a sua cabeça e oramos ao Senhor. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti, Jesus, por este momento, pela Tua palavra, Senhor, que declarou nossos corações, vinda da Tua parte, a qual nós possamos, Senhor, aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos e até mesmo, Senhor, se alimentarmos da Tua palavra, Pai. A todas as pessoas que são reunidas, Senhor, que estão nos acompanhando, sejam abençoadas, sejam, Senhor, coroadas de bênção, Senhor, durante esta semana. Dá a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, estende as Tuas mãos, dando suporte e guarida, Senhor. A todos quantos, Senhor, Te servem e Te buscam, abençoando, Senhor, os seus lares, as suas casas, as suas famílias, os seus entes queridos, Senhor. Toma em Tuas mãos, abençoando a nossa semana. Dai-nos, Senhor, uma noite de paz e descanso e tranquilo sono, Pai. Abençoando as nossas vidas, leva-nos em paz, na tranquilidade e na segurança, Pai. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Estende as Tuas mãos para o céu, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todos dissemos amém. Deus abençoe, um forte abraço a você em nome de Jesus. Amém.